todos com a paz do Senhor Jesus. E nesta noite o Espírito de Deus possa estar ministrando as nossas vidas através da pregação da palavra do Senhor, por meio dos louvores entoados ao nosso Deus. A todos vocês que estão participando dessa live, que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, trazendo, Senhor, tudo aquilo que você precisa ouvir nesta noite. E com toda certeza, o Espírito de Deus vai trabalhar no teu ser, trazendo uma mensagem de poder para as vossas vidas. Abre o teu coração nesta noite, deixa o Senhor trabalhar no teu ser, e você vai alcançar vitória em nome de Jesus. Eu gostaria de iniciar esse trabalho fazendo uma oração ao nosso Deus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, por nos permitir, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, mesmo, Senhor, sem ter a comunhão dos irmãos aqui da igreja, para que louvar e engrandecer o teu nome. Mas nós sabemos que estamos passando por esse momento que não tem permitido a tua igreja estar reunida, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e logo tudo isso irá passar, e o teu nome será engrandecido. Que nesta noite, tudo que nós tratarmos aqui, meu Pai, seja para o engrandecimento do teu nome. Alcança, Senhor, pessoas que precisam ouvir esta mensagem nesta noite, e que teu poder seja manifesto, seja a tua glória brilhe na vida das pessoas, porque nós sabemos que tu és um Deus presente, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. No nosso coração, para que todos possam usufruir dessa bênção do Senhor. Eu creio verdadeiramente que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. O texto que nós escolhemos para refletir junto com os amados irmãos se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 3 ao versículo de número 9. Marcos 14, a partir do versículo 3 ao versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra. Meus queridos, este texto nos leva a refletir com relação à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um período de Páscoa, faltavam apenas 2 dias para a celebração, e a palavra nos diz que Jesus estava passando por um momento difícil,
Ele estava sendo perseguido pela cúpula religiosa ali de Israel, que tramavam pelas suas costas para prendê-lo, condená-lo e levá-lo à morte. Então era uma situação difícil que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que ele está em Betânia e é convidado para jantar na casa de um homem leproso chamado Simão. Após o jantar, ainda reclinado sobre a mesa, a palavra nos diz que uma mulher se aproxima de Jesus e com um vaso de alabastro em suas mãos o quebra e derrama sobre a cabeça aquele óleo nobre, puro e de alto valor. Instantaneamente, algumas pessoas presentes ali, a palavra diz que eles ficaram indignados. Dentre elas estava Judas, que fez uma observação dizendo que era um desperdício de dinheiro, podia ter vendido aquele unguento por 300 dinheiro e aquele valor seria para dar aos pobres, fazer uma boa ação. Mas acontece, amados, que nós temos aqui uma reflexão sobre algumas verdades que estão implícitas na palavra e que muitas vezes está sendo esquecida nos dias de hoje. Verdades espirituais, meus queridos, que descortinam para nós o real sentido de servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso gera consequências, não somente no mundo espiritual, mas também no mundo natural. Quando essa mulher quebrou o vaso, ao quebrá-lo, naquele momento, ela quebrou várias outras coisas. Conforme diz o versículo 4, ela quebrou a religiosidade. Como diz o versículo, alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Amados, o ato dessa mulher era um ato de adoração. Ela estava ali adorando ao Senhor. E ao criticarem esse ato, eles estavam criticando a forma dessa mulher adorar a Jesus. Essa mulher quebrou uma religiosidade que muitas vezes engessa as pessoas na sua forma de adorar a Deus. Amados, porque estão numa religiosidade que aprisiona as pessoas, muitas vezes num código de conduta, de ética, de comportamento, né? Que determina um modelo certo de adoração a Deus. E muitas vezes não se pode fazer nada que não seja de acordo com as normas estabelecidas pela religião. Do texto lá de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 16, nós encontramos aqui várias situações com relação à adoração. Sabemos que a Arca da Aliança, ela vinha sendo conduzida a Jerusalém, e o povo se alegrando, aí à frente o rei Davi dançando com toda a alegria. Mas acontece, a Bíblia nos conta que Mical, a esposa de Davi, ao vê-lo daquela maneira, criticou, desprezou, não é? Diz a palavra, tudo porque Davi tinha se livrado das suas vestes reais, estava apenas coberto com uma túnica simples, adorando a Deus. Aleluia! Interessante que hoje em dia, existem algumas pessoas que estão vestindo de capas de adorador, sapato de adorador, muitas vezes um anel de adorador,
Mas eu quero dizer para os amados irmãos que o verdadeiro adorador, ele veste túnica. Sabe por quê? Porque a capa, ela encobre. A capa esconde. E a túnica, ela se revela. Quando mostramos a túnica, nos revelamos a quem nós somos, revelamos a nossa essência. E o crente, ele tem que tomar essa posição. Precisamos nos despojar das capas, porque quando nós adoramos a Deus, nós precisamos nos cobrir com as vestes celestiais, precisamos nos revelar para a Deus. Essa é a maneira correta que Deus se agrada. Quando se trata de adorar a Deus, não se segue modelos estabelecidos por homens, de maneira nenhuma. Mas seguimos o modelo estabelecido por Deus. E o modelo estabelecido por Deus é este: que o adore em espírito e em verdade. Aleluia! Porque o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia! Por isso, meus amados irmãos, adore a Deus com a sua voz, louvando a Ele. Glória seja dada ao nome dEle. Adore a Deus com o extravasar da sua alegria, da sua alma, né? Mas que tudo seja para Ele. Aleluia! Tudo que nós fizermos no sentido de adoração, seja para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher também, ela quebrou a hipocrisia. O versículo 5 diz: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Mas naquele momento, a adoração dessa mulher quebra a hipocrisia desses homens, e entre eles Judas, que queria que ela não derramasse, né, o nardo, sob o pretexto de vendê-lo, o dinheiro, para com aquele dinheiro dar aos pobres. Mas isso era apenas um pretexto que Judas estava usando, pois a real intenção de Judas era vender o nardo, colocar o dinheiro na sacola, para que então ele pudesse roubar e se dar bem. Esse era o propósito dele com relação ao dinheiro. Mas a atitude dessa mulher deixou uma verdade profunda para os dias de hoje. Quando se dá um presente valioso a alguém, o valor que fica em destaque não é o presente em si, mas é aquele que recebe o presente. Então, naquele momento, Jesus estava sendo valorizado por aquela mulher. Por isso, Jesus, ele repreendeu aqueles homens dizendo, a palavra diz: por que vocês molestam essa mulher? Ela fez uma boa obra. Os pobres vocês sempre os terão, e quando quiserem vocês poderão fazer o bem a eles, mas a mim nem sempre vocês vão me ter. Jesus deu um recado ali muito importante. A atitude dessa mulher mostra-nos que os seus valores espirituais não estavam comprometidos pelos materiais. E se em algum momento estiveram, a partir do encontro com Jesus, isso foi quebrado. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, as coisas mudam, né? Para ela pouco importava o valor do nardo. Não tinha valor nenhum. O valor que ela tinha pagado por aquele perfume, que poderia render para ela um grande lucro, ela não estava levando em consideração. Para ela o que importava era ungir o seu rei,
Diz alguns estudiosos, né, que ela ungia como um rei. E é uma grande verdade. Para ela era isso que importava. E aqui tem uma lição para nós. Aqui tem uma lição importante. A maneira de como nós estamos adorando a Deus. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque nós estamos adorando ao Rei Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Jesus era o rei daquela mulher, o rei da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Amados, nós temos visto ultimamente um modismo evangélico que cria formas de conquistar o povo para encher suas igrejas. Nós temos por aí cada exemplo, né? Se vende tudo, lenço, rosa, sabonete, enfim, vassoura, tudo. Tudo pelos milagres, tudo pelas bênçãos, menos pelo próprio Deus. Sempre tem um interesse material nisso. Hoje, deturpa-se a palavra do Senhor, criam-se mecanismos de busca de milagres, porque o que importa hoje para muitas pessoas é a bênção, é a vitória, é a conquista, mas não se busca Deus pela a sua essência. Estão numa rota diferenciada daquilo que é a vontade de Deus. Os homens, eles estão à procura de fama, estão à procura de poder, riqueza, de notoriedade. Mas a palavra nos diz que Deus procura os fiéis. Lá no Salmo de número 101, versículo 6, a palavra diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Aleluia! E a pergunta é: quem são os fiéis? São os que, como aquela mulher, não se dobrou ao sistema religioso, não se vendeu ao mundo. Aleluia! Nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia, como Elias, que não se dobrou diante de Jezabel, mostrou a sua fidelidade a Deus, como aqueles que não se contaminaram com as iguarias do rei, como Daniel, que não se dobrou diante da estátua de Nabucodonosor, como Sadraque, Mesaque e Abidênego. Fiéis, meus queridos, são aqueles que não fogem do propósito, assim como fez Neemias, não é? Não foge do chamado de Deus, como fez Isaías. Na verdade, a verdadeira intenção do coração comprometido com o mundo é o lucro financeiro. Eles só buscam o que satisfaz a sua vida material. Então, meus queridos, são os bens materiais que estão acima de todas as coisas. Mas o resultado disso, sabe qual é? Criam-se pessoas doentes na alma, pessoas sem base bíblica, pessoas sem sustentação na palavra de Deus, sem alicerces sólidos que são capazes de suportar aos embates da vida. Muitos crentes fracos, sem fé. E assim eles vão se tornando cada vez mais pessoas fracas espiritualmente, né? A ponto de serem alvos fáceis para as tentações, né? Eles se comprometem com as coisas do mundo, comprometendo os valores espirituais em detrimento dos materiais. E tudo isso pode levar a pessoa à perdição. Amados, porque no final compromete-se a fidelidade, a santidade, a submissão e a aliança com Deus. Mas, amados, essa mulher nos deixa um exemplo maravilhoso.
Ao quebrar o vaso, era como se essa mulher estivesse quebrando a si mesma. Diante de Deus, ela estava ali se humilhando. A sua natureza pecaminosa estava ali sendo quebrada, com todos os traumas, com todos os medos, com todas as angústias, com todas as aflições. Porque ela estava diante do Senhor, do Todo-Poderoso. Estava ali mostrando, meus queridos, a sua essência, não tendo medo de expor os seus pecados, suas falhas, os seus erros, pois não há como se consertar um vaso quebrado, não há. Pode até colar, mas acontece, fica marca, a cicatriz fica. Para ser um vaso novo, sem marca ou cicatriz, tem que se quebrar diante de Deus, não é? E oferecer o seu melhor para Ele. Jeremias 18:4 diz: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Ao quebrar o vaso, essa mulher estava dizendo que iria derramar tudo, não teria volta, ou seja, ela não iria guardar nada. A última gota do nardo seria derramada sobre a cabeça de Jesus, porque somente Ele era digno de receber aquele óleo. Tudo era dele, por Ele, para a glória dele. Era uma entrega total. Aleluia! O óleo, ele se tornou mais valioso por causa daquele em quem foi derramado. Porque se não fosse derramado em Jesus, tinha um valor apenas, um valor monetário. Mas ele se tornou mais valioso porque ele foi derramado em Jesus. E a mensagem dessa mulher, ao derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus, foi esta: o valor desse nardo puro não se compara ao valor de Jesus para a minha vida. Amados, eu quero dizer para vocês que isso me faz pensar: o que é que eu e você tem oferecido ao Senhor Jesus? Muitas vezes só oferecemos problemas, tá? Questionamentos, revoltas, críticas, mágoas. Oferecemos muitas vezes o resto do nosso tempo, o resto da nossa dedicação, o resto do nosso compromisso, o resto da nossa atenção, o resto dos nossos esforços. Será que é isso que Ele merece de nós? Jesus merece isso? Ele que pagou um preço tão alto ali na cruz do Calvário, pagou pela nossa salvação. E a minha consciência, meus queridos, me leva a pensar o seguinte: como é que eu posso dar o resto de mim a alguém que deu melhor do que eu sou? Como posso dar o resto do que eu tenho a alguém que me deu tudo o que eu tenho? Aleluia! Tudo que eu tenho, tudo que sou, o ar que respiro, tudo provém de Deus. Aleluia! Por isso, dê o seu melhor para Deus, dê o melhor tempo, dê o melhor louvor, tá? A melhor adoração, a melhor oferta e a melhor atenção. Quando nós entramos na casa do Senhor, Jesus está aqui e Ele é digno de toda a nossa atenção. Precisamos saber estar na presença do Senhor, porque Deus não espera outra coisa dos seus filhos. Ele quer o melhor de cada um de nós. Davi
Certa vez ele perguntou, lá no Salmo 116, versículo de número 12: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que eu tenho, que Ele tem me feito? O que é que está dando o Senhor? Quando Davi foi oferecer o sacrifício a Deus, depois dele ter passado por muitas provas, né? Lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, diz o seguinte: não oferecerei ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Nós temos que pagar um preço, amados. Muitas vezes nós queremos apenas estar na nossa zona de conforto, mas essa caminhada com o Senhor Jesus, ela tem um preço, o preço da submissão, o preço da obediência, o preço de fazer a vontade de Deus. Essa mulher, nós vemos aqui que ela tinha amor, ela tinha fé, ela era uma adoradora em potencial, e isso tem um preço que nem a morte tira. É hora, meus queridos, de nos quebrarmos diante de Deus, derramar o nosso nardo, né? Ou seja, a nossa alma diante de Deus. Quer ter vitória na tua vida? Se quebranta diante de Deus, se derrama aos pés do Senhor. A essência da nossa adoração, do nosso amor, da nossa fé, é derramar sobre aquele que venceu a morte, e está vivo em nós, porque nós somos o bom perfume de Cristo, aleluia. E eu quero encerrar essa breve reflexão dizendo que Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso tudo, tudo que temos, tudo o que somos, só Ele pode exalar o bom perfume da salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que esta palavra venha contribuir para o seu crescimento em Cristo Jesus, e que você possa andar com o Senhor, fazendo a sua vontade. Amém? Eu gostaria, antes de colocar a banda para louvar mais uma vez o Senhor, fazer uma oração por você que ouviu esta palavra neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi manifesta aqui nesta noite. Que teu Santo Espírito possa trabalhar dentro do ser das pessoas que estavam aqui ouvindo a tua santa palavra. Que haja poder de transformação, que as pessoas possam entender a essência do que é ser crente, do que é de servir. E desde já, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou descer